literatura traz dentro dela essa vida toda. E o seu filho vai ter mais conhecimento, mais clareza sobre muitos assuntos. Mas isso acontece desde pequenininho. Os bebês descobrem o mundo através das histórias, através das imagens. Ele descobre sobre a vida através das imagens. Ele descobre os animais, ele descobre os objetos, ele descobre a família, ele relaciona, né, o que ele está vendo lá nas imagens, na história, com a vida dele. Olha só, mais vida do que isso. Dentro de uma literatura ele encontra tudo. E assim vai seguindo. Tem várias histórias incríveis que as crianças ouvem e leem, que traz, sim, uma história que acontece com um animal. Mas esse animal vivencia coisas que essa criança vive, ou que ela possa viver algum dia. Então, ou ela vai se identificar porque está acontecendo agora, ou em algum momento no futuro ela vai lembrar dessa história porque acontece com ela. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas histórias que eu quero só deixar como exemplo para vocês. O Gato que Pulava em Sapato, da escritora Fernanda Lopes de Almeida, e aqui nessa edição a ilustração é da Cecília. Essa é uma história de um gato que acaba descobrindo que ele pode descobrir muitas coisas além do lugarzinho que ele vive, quando ele aprende a pular no telhado. Quando ele aprende a andar pelos telhados, ele descobre que tem muito mais além da sua própria casa, do seu cantinho. Então essa história, ela traz sim um gato muito fofo, mas esse gato está vivendo algo que nós humanos vivemos. Quando nós temos medo de sair da nossa casa, quando o nosso filho tem medo de sair da sua casa, tem medo de andar por aí, tem medo de ir para um outro lugar, para a casa de um amigo, ir para uma outra cidade. E aí uma história como essa vem para acalentar o coração dessa criança. Através dessa história ela vai descobrir que não é só ela que tem esses medos. Outros também têm e ela pode vencer esses medos assim como esse gato. E tem tantas outras, como por exemplo essa aqui. O Ovo e o Vovô. Quem escreveu foi Simone Shapira Wachman, creio que é assim que se pronuncia. E quem ilustrou essa história foi o André Neves. E essa aqui é da editora Paulinas. Essa é uma história muito delicada, muito linda, gente. Que as crianças leem ou ouvem e ficam encantadas. Traz a vivência de um avô com os seus netos. Olha só a vida, a realidade das crianças. Elas reconhecem o avô na história, elas se reconhecem, identificam na história com essas crianças. E essas crianças, elas comparam o avô com o ovo, né? Que o ovo, através do ovo nós podemos fazer, com o ovo nós podemos fazer receitas maravilhosas e que esse avô é maravilhoso como o ovo. Só que acontece alguma coisa dentro dessa história que eu não vou dizer para você, senão, né? Eu vou entregar de bandeja, né, a história, mas tem uma situação que as crianças acabam vivendo dentro dessa história, que é a morte. E elas começam a pensar sobre esse assunto de uma forma lúdica, porque ela veio de uma forma lúdica e encantadora dentro de uma história. Então, está aí a prova, mãe, está aí a prova, pai, que dentro da literatura tem muita vida, tem muito da realidade. Então o seu filho está sim aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre as coisas da vida através da literatura. Você não precisa temer isso.